Olá, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de empregados, tanto na perspectiva seletista, inicial, introdutória, conceitual, com algumas distinções relevantes, quanto dos empregados domésticos e empregados rurais. Se ficar muito grande, muito longo esse vídeo, eu divido em dois, porque o conteúdo me pareceu extenso, mas vamos lá. Iniciando por conceito, distinção, requisitos, falando aqui de emprego seletista, né? Depois a gente fala de doméstico e de rural. Em outros vídeos, alguns vídeos aqui no canal, vocês têm a ideia básica do emprego seletista, cujo conceito, cujos critérios definidores estão no artigo 3º da CLT, e vocês já sabem, né? Trabalho por pessoa natural, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica. Presentes os 5 requisitos, temos a figura do empregado seletista. O direito do trabalho, também temos vídeos sobre isso aqui no canal. O direito do trabalho, ele na verdade é direito do emprego, porque os destinatários da proteção trabalhista são empregados e não os trabalhadores em geral. Muito embora a Constituição da República, no caput do artigo 7º, diga sobre direitos dos trabalhadores. E aí eu já apresento aqui em outros vídeos teorias restritivas e ampliativas da figura do empregado a partir da dicção do artigo 7º caput. Não é exatamente o objeto da presente análise, mas só para dizer que nos termos estritos da CLT, no caput do artigo 7º, deveriam ser destinatários da proteção trabalhista não só os empregados, como os trabalhadores em geral. Mas não é o que nós temos. No Brasil e no mundo inteiro é assim. A proteção se destina a empregados. Como eu disse, os requisitos estão no artigo 3º da CLT, vídeos vários aqui no canal. Vamos aqui dizer um pouco sobre trabalhadores intelectuais e autoempregados, aqui entre aspas. Como regra geral, a Constituição determina que não há distinção para efeito protetivo entre trabalhadores braçais, intelectuais, manuais, e a proteção estatal para empregados, nos termos constitucionais, ela deve ser a mesma proteção básica, elementar, seletista. Então, no plano do direito individual elementar seletista, todos os empregados são iguais, uma vez que seletistas. Não há distinções na fruição básica dos direitos entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. A distinção ela fica para o direito coletivo do trabalho, para o direito sindical. E sobre isso nós temos muitos vídeos aqui no canal também, porque aí cada trabalhador tem o seu sindicato e aí cada sindicato constrói sua estrutura protetiva normativa autônoma. E aí não há problema, constitucionalmente falando, nessa desigualdade decorrente do direito coletivo. Cada sindicato constrói o que pode, o que dá conta. No plano do direito individual, os empregados são iguais. Muito bem. Com a reforma trabalhista, nós tivemos uma novidade, que para mim é inconstitucional, embora isso ainda não tenha sido afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. A reforma trabalhista criou a figura sui generis, para mim inconstitucional, para mim, tá, gente? Eu não estou dizendo que o judiciário reconhece isso, não. Estou dizendo que eu entendo ser inconstitucional a figura do empregado hipersuficiente, mesmo porque isso nem existe, hipersuficiência de empregado. Na relação capital-trabalho, não importa quanto ganhe o empregado, na relação capital-trabalho, o capital prepondera. Afinal de contas, se o empregador está pagando altos salários, é porque ele dá conta disso e muito mais. Dá conta de pagar altos salários e lucrar
Então, bom salário não quer dizer hipersuficiência, muito menos bons salários nos termos colocados pela regra seletista reformada. De qualquer modo, temos então a novidade do artigo 444 da CLT em seu parágrafo único. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Essa é a regra geral da hipossuficiência. O contrato não pode ferir a lei, não pode ferir a convenção coletiva, não pode ferir o acordo coletivo. Só que o legislador ordinário da reforma trabalhista, que criou lei ordinária, né? Por isso ele é um legislador ordinário, não por outro motivo, ele criou uma exceção a essa regra, que é a regra do trabalhador empregado hipersuficiente, que isso não existe. Mas vamos lá. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregador portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, absurdamente, o legislador da reforma conferiu ao empregado hipersuficiente status de sindicato. No plano negocial, o empregado hipersuficiente pode negociar tanto quanto pode negociar um sindicato, o que é um absurdo total e inconstitucional. Resta ver, né? Resta esperar para ver o que o Supremo dirá. Quem é essa figura? É um empregado que tem curso superior e que atua na área de formação e recebe um salário superior a 2 vezes o valor do regime máximo de pagamento do INSS, que é o valor de referência do regime geral de previdência social. O INSS tem um limite de pagamento, tem um teto remuneratório, e quando ele, INSS, vai pagar benefícios, ele tem um teto. Quando o empregado recebe 2 vezes o valor desse teto, como salário, ele é hipersuficiente econômico nos termos da lei. E aí ele pode negociar diretamente com o empregador, como se ele fosse um sindicato. Um absurdo total. Mas aguardemos posicionamento do judiciário. Com relação aos altos empregados, aí entre aspas, são aqueles que comandam a estrutura empresarial, são aqueles que representam a vontade do empregador enquanto pessoa natural, ele, autoempregado, pessoa natural, ele representa a vontade da pessoa jurídica empregadora. E aí nós temos a figura do diretor. E a distinção aqui é a seguinte: se esse diretor, seja ele contratado ou eleito, se ele permanece empregado enquanto exerce esse alto cargo, ou se ele se torna uma figura dos estatutos da pessoa jurídica de direito privado, ou da pessoa jurídica qualquer que seja ela. E aí também as coisas se resolvem muito facilmente. Mantida a subordinação jurídica, ele é empregado diretor. Afastado da subordinação, ou seja, ele não está subordinado a ninguém, é ele, ao contrário, quem exerce subordinação jurídica em relação aos outros, então ele é um diretor não empregado. Dicção da súmula 269 do TST, seja um diretor contratado para isso ou eleito pelos seus colegas para o cargo de direção. Aqui simples, a situação é bastante simples, singela. Se o diretor ele
mantém-se subordinado, se ele está subordinado a alguém, diretor empregado com direitos seletistas. Se ele não está subordinado a ninguém, diretor não é empregado com direitos previstos em contrato civil, em contrato próprio, ou submetido às regras da diretoria daquela sociedade empresária com os direitos próprios, sem problemas. Com relação aos empregados públicos, nós temos aqui um vídeo no canal que trata sobre servidores públicos. E aí, já tratamos disso, vocês já viram o vídeo aí, ou quem não viu pode ver. Aqui nós estamos tratando de uma figura que em 1988 deveria ser excepcional, que é a figura do empregado público seletista. Ele não é servidor público, ele não é estável, mas ele é contratado por empresa pública para trabalhar como empregado público seletista. A regra constitucional é a do artigo 173. Vamos lá, abra aí a Constituição da República para que nós possamos ler a regra. 173, um minuto só, já vamos achar aqui. 173, parágrafo 1º, inciso 2. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, em 88, iniciou-se no Brasil um processo de desestatização das atividades econômicas. A ideia do legislador de 88 era que a atividade econômica deve ser desenvolvida pela empresa privada e que o Estado deveria cuidar apenas das suas atividades essenciais e não ser um empreendedor, um agente de atividade econômica. Isso como regra que permite exceções, né? E aí temos hoje poucas exceções das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E aí o parágrafo 1º estabelece que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 2, a sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, quando o Estado é agente de atividade econômica, tem empresa pública, ou quando ele é sócio de sociedade de economia mista, o seu empregado seletista é um empregado público. Exemplificativamente, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CEMIG, Copasa e outras tantas empresas públicas ou sociedades de economia mista. E aí, os empregados dessas sociedades empresárias públicas, eles são empregados públicos. Muito bem, essa era a estrutura constitucional elementar que dava ao emprego público um caráter excepcionalíssimo. Acontece que a Emenda Constitucional 19 de 1998 extinguiu a obrigatoriedade da contratação pelo ente público via regime jurídico único estatutário. Essa dicção constitucional de 1998 estava suspensa nos termos da ação direta de inconstitucionalidade 2135, que foi julgada muito recentemente e foi declarada conforme a Constituição. E aí, hoje,
o município, o Estado e a União, ou seja, o ente público, nos termos de sua legislação, isso é importante, nos termos da sua legislação, que ainda não vem, mas virá, o ente público pode, para suas atividades ordinárias, escolher entre contratar pessoal via estatuto, portanto, servidores públicos, ou via CLT, portanto, empregados públicos. Não vou me ater a esse ponto porque não sou professor nem de direito constitucional nem de direito administrativo. Como sempre, o Supremo Tribunal Federal é o último a errar sobre um tema no Brasil e ele errou por último nesse aqui. Abriu então a possibilidade de que entes públicos contratem empregados públicos para qualquer atividade, o que pode levar à extinção futura da figura do servidor público. Deixa isso então para os administrativistas. De qualquer modo, vamos nos ater aqui ao empregado público. Ele é seletista. Ele tem todos os direitos que um empregado seletista tem. Beleza. Só que ele ingressa na empresa pública por concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição. Por força, não da CLT, né, vocês sabem, mas por força da Constituição e dos princípios de direito administrativo. Com relação a isso também não tem problema. Havia uma controvérsia em relação à rescisão do contrato seletista do empregado público. A controvérsia era a seguinte: muito bem, o empregado público é seletista, portanto ele tem FGTS e não tem estabilidade. Ele pode ser dispensado sem justa causa, como qualquer outro empregado seletista pode ser dispensado? A resposta é sim, ele pode ser dispensado sem justa causa, mas essa dispensa sem justa causa deve ser motivada. Não por força da CLT, repito, mas por força do direito administrativo e dos princípios que regem a administração pública. Bom que seja assim, né, gente? Porque senão o novo gestor público assumiria lá a empresa pública e aí poderia mandar embora quem não votou no político A ou B, e aí haveria uma bagunça total. Então, sim, é possível dispensa sem justa causa, ou seja, ela não precisa se moldar, se conformar à regra do artigo 482 da CLT, mas ela deve ser fundamentada. O tema 131 fixa a seguinte tese: a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. Então ele pode dispensar, mas ele tem que dizer por quê. O motivo é técnico, o motivo é econômico, o motivo é financeiro, o motivo é qualquer que ele fundamente dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, motivação, né? Dentro dos princípios da administração pública, ele diz por que dispensa fulano de tal. Empregado público seletista. Tema 1022. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Então, a tese no tema 1022, ela exaure suficientemente o que eu aqui expus. Ele, empregado público, não é estável, ele é seletista, ele tem FGTS, não tem estabilidade,
pode ser dispensado sem que incorra em justa causa, mas essa dispensa deve ser motivada nos termos do direito administrativo. Resolvida a controvérsia a partir do tema 1022 do STF. O tema da repercussão geral, que obriga a todo o Estado brasileiro. Vamos agora estabelecer distinções entre empregados seletistas, empregados domésticos e empregados rurais. Vamos começar pelos empregados domésticos. Eu vou fazer o seguinte, gente, me permitam. Eu vou interromper aqui e vou gravar uma segunda parte, porque eu acho que fica mais fácil depois para vocês fazerem a separação. Vai ficar melhor assim. Então, obrigado, um abraço, até daqui a pouco.